Meus irmãos, a todos nosso bom dia. Vamos continuar com os estudos que estamos fazendo da Bíblia. Hoje veremos 2 Samuel a partir do capítulo 8. Antes, porém, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, nos dirigimos a Ti, suplicando bênçãos para nossas vidas. E também para agradecer por este dia, por esta manhã, agradecer porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, agradecer, Pai amado, pelo alimento material, pelo alimento espiritual. Pai de amor, nós queremos a compreensão da Tua Palavra e para isso, e com perdão dos nossos pecados, nós suplicamos a ação do Teu Espírito Santo em nossa vida, a fim de que possamos compreender e aplicar a Tua Palavra no nosso dia a dia. No nome de Jesus, suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, no capítulo 7, domingo passado, nós vimos que Davi desejou construir um templo para colocar a arca de Deus a fim de que o povo ali afluísse para adorar a Deus. No entanto, de forma resumida, a resposta de Deus a Davi foi que ele não construiria aquele templo. Muito bem, a partir de hoje, nós vamos ver então, em 2 Samuel, capítulo 8, a partir do capítulo 8, e dos versos de 1 a 5, nós vemos nesses versos, e os irmãos façam a leitura em casa, porque se eu for fazer essa leitura aqui, o tempo ficará elástico, gastaremos muito tempo, e não será bom para o estudo. Então, 2 Samuel 8, de 1 a 5, nós vemos nesses versos o cumprimento de parte da aliança de Deus com Davi, de que os inimigos israelitas seriam derrotados e não mais os oprimiriam. E isso nós vimos no domingo passado, no capítulo 7, os versos 10 e 11, nós estudamos isso aí. Foi um pacto que Deus fez e Davi ali, então, com aquela vitória naquelas batalhas, ele estava se cumprindo a palavra de Deus, ou esse pacto aí, nesses versículos de 1 a 5. Muito bem. E neste capítulo, então, nestes versículos, vários inimigos foram relacionados. Tem os moabitas, que eram da descendente de Ló, o rei Hadadezer de Zobá. Aqui foi cumprida a promessa de Deus a Abraão, de que Israel controlaria a terra até o extremo norte, até o rio Eufrates, conforme consta lá em Gênesis 15, 18. Então, quando Davi vence as tropas do rei Hadadezer, foi um cumprimento da promessa de Deus lá em Gênesis 15, 18. Os edomitas, descendentes de Esaú, conforme Gênesis 36, 1, e outros que aparecem aí. Muito bem. Vencidos os principais inimigos, Israel pôde ficar um tempo de tranquilidade e paz. Nesse período, Davi aproveitou para fazer seu reino prosperar. E lá em 2 Samuel 8, os versos 13 e 14, nós temos que Deus dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia. Mesmo assim, o escritor bíblico não estimula o culto aos heróis. Na realidade, ele atribui o sucesso de Davi ao Senhor Deus. Aí está um ensinamento muito forte para nós. Muitas vezes nós fazemos algo e queremos logo aparecer por conta daquele feito, quando, na verdade, no meio cristão, no seio da igreja principalmente, nós devemos todos trabalhar de forma a convergir todas as forças para o engrandecimento do reino e de forma que o reino seja enaltecido, e não nós como cristãos. Isto é o que estava acontecendo lá com o escritor, que não quis fazer de Davi um herói daquelas batalhas, não. Davi, na verdade, ele atribuía o sucesso dele ao Senhor, coisa que nós devemos fazer com tranquilidade, sem exageros, com paz, e procurar sempre trabalhar, mas atribuir sempre o nosso sucesso em todas as faces da nossa vida, em todos os ângulos da nossa vida, a nosso Deus. E em 2 Samuel 8, de 15 a 18, nós temos aí os oficiais de Davi. O corpo de oficiais de Davi, nós temos Joabe, que era o comandante do exército,
Josafá, o cronista, Zadok e Abiatar, que eram sacerdotes, Seraías, que era o escrivão, Benaia, que era o comandante da guarda real, e temos os filhos de Davi, que eram os príncipes de Israel. E no capítulo 9, 2 Samuel 9, nós vemos aí a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. É um acontecimento diferente da normalidade dos outros reis. O que vale notar aqui é que a maioria dos reis da época de Davi tomaria todas as providências, e eles faziam isso, eles tomavam providência para eliminar os familiares dos seus rivais. Sempre houve um rival, houve uma guerra, toda a família daquele vencido, eles eram banidos, eles eram mortos. Enfim, Davi agiu já diferente. Ele demonstrou bondade com o filho de seu amigo Jonatas. Ele mandou restituir todas as terras de Saul a Mefibosete, que era filho de Jonatas. E as razões por que Davi tomou essa providência, por que Davi agiu desta forma, talvez porque Davi estivesse atendendo um pedido de Jonatas, conforme vimos em 1 Samuel 20:15, ou talvez por razões políticas, com o fim de unir Judá e Israel. Não se tem assim uma certeza de qual tenha sido a razão de Davi ter tomado esta providência de pegar um descendente de Saul, o neto de Saul, e restituir a ele, inclusive, todas as terras de Saul. Não se tem certeza. Eu, particularmente, pelos estudos que temos feito, eu imagino mais que tenha sido Davi atendendo o pedido do seu amigo Jonatas, para que deixasse os seus... Não exterminasse, caso ele fosse vitorioso, ele não exterminasse os seus familiares, não matasse os seus familiares enquanto ele fosse rei, enfim, mas que desse o apoio a eles. Eu acredito mais nisso. Segundo Samuel, capítulo 10, Davi derrota os amonitas e os sírios. Minha gente, Davi mantinha boas relações com Naás, rei dos amonitas, e pretendia que essas relações continuassem, até mesmo depois da morte de Naás. Enfim, a capital de Amon, Rabá, dos amonitas, segundo Samuel 12:26, apenas para informação dos irmãos, é a atual Amã, capital da Jordânia. De Jerusalém a Amã, a viagem era de aproximadamente 80 quilômetros. Em 2 Samuel 10, os versos de 3 a 5, Anum, sucessor de Naás, portanto, Naás veio a falecer. Anum, sucessor de Naás, alterou a política de seu pai e, insultando os embaixadores de Davi, declarou sua independência em relação ao reino de Israel. Meus irmãos, naquela época, o insulto era praticamente uma declaração de guerra. A provocação exigia uma resposta à altura. E foi isso que aconteceu aqui. Anum teve uma atitude terrível, contrária àquela política de entendimento que seu pai Naás tinha com Davi. Muito bem. Nos versos de 6 a 8, os amonitas se prepararam para a guerra e contrataram, vamos chamar de mercenários entre os sírios. Eu coloquei entre aspas aqui esse sírio, porque a imprensa bíblica do Brasil e a Bíblia na linguagem de hoje trazem como sírios, mas outras versões trazem como sírios. E Zobá era um importante reino do sul da Síria, governada pela casa de Reobe. Maaca e Tobi eram vizinhos mais próximos de Amon. Muito bem, eu trouxe esse mapa aqui só para os irmãos verem mais ou menos como aconteceu. A primeira batalha, Jerusalém está aqui, os irmãos podem ver, e ela se trava lá em Rabá, e Jerusalém, e Israel vai em Rabá, vence, volta para Jerusalém. Mas, evidentemente, eles não se deram por vencidos, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso nos slides
dos slides que estão mais à frente, e eles se reúnem depois, novamente em Elam, um tempo depois, e o exército de Israel sai aqui de Jerusalém e vai até Elam, onde eles travam uma luta muito dura, porque eles conseguem contratar pessoas para o seu exército aqui de Bet-Reob, de Maaca e de Tobi. Foram cerca de 33 mil homens contratados aqui para esta batalha que houve aqui em Elam. E em 2 Samuel 10, versos 9 a 12, Joabe não entrou em pânico diante da tremenda desigualdade e dispôs estrategicamente suas forças e orou expressamente para que o Senhor realizasse a sua vontade. Meus irmãos, aqueles 33 mil homens que eu acabei de citar quando mostrava o mapa, era bem em número muito superior ao de Israel para aquela batalha. Mas Joabe, ele não se intimidou diante daquela desigualdade numérica. Ele tomou a providência de orar a Deus para que o Senhor realizasse a vontade dele. E em 2 Samuel 10, 13 e 14, nós temos aí Joabe derrotando os arameus e os amonitas, abandonaram a luta. Por pouco tempo, o combate havia se encerrado. Por quê? Porque houve esse primeiro combate para depois aquele outro lá em Elam. E em 2 Samuel 10, de 15 a 19, nós temos lá a federação dos arameus era muito forte para aceitar a derrota como decisiva. Então, conforme nós mostramos lá no mapa, naquela primeira batalha, eles perderam a batalha, mas não se deram por vencidos. Contrataram aquelas outras pessoas, e era uma federação muito forte, e para novamente lutarem contra Israel. E com o apoio dos exércitos de Hadadezer, marcharam para Elam. O resultado dessa batalha foi significativo para Davi. Por quê? Porque ele comandou pessoalmente o exército, com uma vitória retumbante contra os carros e cavalaria inimigos. Os arameus e todos os seus aliados se sujeitaram, então, a Davi. E todos aqueles povos que se sujeitavam à nação que vencia numa guerra, eles ficavam pagando valores para a nação vitoriosa, no caso, para Israel. E com essa vitória, as tribos israelitas garantiram o controle das principais rotas comerciais que ligavam o Egito e a Arábia com a Síria e outras regiões. Como resultado, Israel obteve domínio político e vantagens econômicas, muitas vantagens econômicas. E no capítulo 11, nós temos aqui Davi comete adultério e um homicídio. Esse é um momento muito triste na vida de Davi, na história de Davi. E Davi, então, no 1 Samuel 11:1, Davi diz assim esse verso. E aconteceu que tendo, 2 Samuel 11:1, e aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então, o que nós vemos aqui é Davi mandando Joabe com o exército para destruir os filhos de Amon e cercar Rabá, porém Davi fica em Jerusalém. Nessa batalha ele não foi. E o rei faz então uma cesta, seguida de uma caminhada pelo terraço de sua casa, e dali ele vê uma mulher e ela é muito formosa. E Davi ignora então o fato de que ela é mulher de um elemento que serve nas suas tropas, que estavam naquele momento lutando por Israel. E manda mensageiros para conduzi-la para onde Davi estava e deitou-se com ela. E nos versos de 5 a 8, 2 Samuel 11, de 5 a 8, Batseba, então, informou a Davi que estava grávida. Davi manda chamar Urias, que era o esposo de Batseba, faz-lhe perguntas sobre Joabe e a batalha, aquela conversa mole, tira Urias já do campo de batalha, vem para a casa de Davi, e ali ele vem com essa conversa, como é que está a guerra, como é que está Joabe,
E depois manda Urias, vá para a sua casa, Urias, evidentemente que para ficar com sua mulher, uma vez que Urias estava há algum tempo na frente de batalha. Vejam a estratégia furada de Davi. Porque se eu mando Urias para a casa dele agora, ele vai chegar lá, certamente por muito tempo, sem encontrar com sua mulher, terão o seu relacionamento, então eu passarei ileso nessa história. Não, mas não foi isso que aconteceu. Nos versos de 9 a 11, 2 Samuel 11, de 9 a 11, Urias não foi para sua casa. Ele preferiu deitar-se à porta da casa real com os servos de Davi. Sabe por quê, gente? Porque ele sabia qual era o seu dever. Ele cumpria o seu dever. E não incluía, no seu dever, não incluía aquela dispensa. Ora, por que ele haveria de ser tirado lá do campo de batalha, vir para conversar com o rei, ser mandado para a sua casa, estar com a sua mulher, quando uma batalha estava em pleno vigor, estava acontecendo naquele momento? Ele sabia o que ele deveria fazer. Ele sabia que tinha que estar combatendo. Então, além de sua solidariedade com os soldados que ficaram no campo de batalha, não, eu não vou ficar movido numa dispensa aqui, eu não tenho motivos para isso, enquanto os meus amigos, meus colegas estão lá naquele campo de batalha. Então, ele ficou e dormiu ali na porta da casa de Davi. E nos versos de 12 a 17, Davi ainda insiste e faz uma outra tentativa de fazê-lo ir à sua casa, estar com sua mulher. Então, Davi embebedou. Mesmo assim, Urias não foi para sua casa ficar com sua mulher. Davi escreve uma carta, então, a Joabe e faz Urias levar a sua própria sentença de morte. E em 2 Samuel 11, dos versos 18 a 25, Joabe manda um mensageiro a Davi a fim de relatar o sucesso daquela peleja e a morte de Urias. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos se lembram, nós já vimos em outros estudos, que o mensageiro, ele normalmente, dependendo da mensagem que ele levava, ele terminava morto. E houve todo esse cuidado de Joabe mandando aquele mensageiro. Joabe teve uma preocupação, mesmo que sendo uma notícia boa, de sucesso, mas veio a morte de Urias. Mas mesmo assim, Davi, não manifestou qualquer indignação pelas baixas em suas tropas. E manda dizer a Joabe para não se aborrecer não por tal fato, que isso era normal, era coisa de guerra. E também para se esforçar por uma derrota total, cabal, daquela cidade. Muito bem. Para finalizar, nos versos 26 e 27, passado o luto, Davi leva então Batseba para sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Porém, o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor Deus. E essa história, essa fase terrível na vida de Davi, lhe trouxe consequências drásticas. Nós veremos, se Deus permitir, nos estudos futuros. Então, no próximo estudo, veremos Natã, o profeta, repreendendo Davi. Quero ainda fazer uma observação. Nos versos em que nós dissemos que Hanum mudou a política com o rei Davi, a mudança que houve ali foi exatamente quando Davi mandou seus mensageiros para lhe hipotecar amizade, solidariedade, mas Hanum foi aconselhado por amigos, pessoal, olha, Davi, na verdade, ele não quer solidariedade, ele não quer amizade, ele mandou isso aqui como espias para chegar e verificar a cidade, depois ele vir aqui e dominar a cidade. E aí Hanum tomou uma decisão terrível, que foi exatamente de cortar metade da barba daqueles mensageiros e também parte das suas roupas, até metade das suas roupas, e mandá-los de volta. Essa foi, então, o tipo de agressão e que era considerado praticamente uma declaração de guerra. Essa observação final, porque
não sei quantos vão ler esses capítulos, mas gostaria de dizer exatamente isso que eu deixei de fazer naquele verso que trata, que eu falei lá de quando Anã substituiu Naás, que era seu pai. Muito bem, então no próximo capítulo nós veremos Natã e o profeta repreendendo Davi. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ainda temos a oportunidade de lê-la. Pai de amor, queremos sentir a tua presença, queremos que o teu Espírito Santo continue em nossas vidas em todos os momentos, não somente nessas leituras, não somente nas compreensões, mas em todos os momentos. Queremos, Santo Deus, nos conduzir conforme a tua vontade. Por isso estamos estudando a tua palavra. Portanto, vem, Senhor, nos fazer gravar em nossos corações e mentes as lições que estamos tirando, o aprendizado, ou quem sabe aqueles que já têm conhecimento e querem apenas relembrar. De qualquer forma, que sejamos cada vez mais fiéis a Ti. Que a Tua bênção, que a Tua paz, que o Teu amor se façam presentes nos nossos lares. No nome de Jesus, nos atende mais uma vez. Nós suplicamos no nome de Jesus. Amém.